Quer se batizar? Glória. Dia 23 de outubro vai ser o nosso batismo. E fique atento nos cultos que eu vou programar as aulas de batismo, tá bom? Para quem quer participar sem compromisso. Glória a Deus. Queridos, aceitem a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, bispo. Queridos, estamos felizes de poder retornar a essa casa de oração. É de sabedoria de todos que nós temos o nosso coração voltado para essa casa de oração. O Senhor é bom. Estávamos com saudade de vocês. E é complicado, né, irmão? Quando você vem ministrar num culto como esse, que Deus fala no louvor, um testemunho tremendo como esse. O bispo antecedeu aqui, irmãos, que luta foi para chegar. 3 Uber cancelou. Falei, Jesus, o negócio está sério. E eu vim para dar com os 2 pés no peito do cão, irmão. Eu não estou nem aí para o impedimento. E eu falei, Senhor, eu quero ser fiel à palavra que o Senhor gerou ao nosso coração. E eu gostaria que você fizesse a localização de um texto bem conhecido, capítulo de número 37 do livro do profeta Isaías. Fique tranquilo que não vamos fugir do tema não, tá, irmãos? Capítulo de número 37, o verso é o de número 14, e posteriormente leremos o capítulo de número 38 e o verso de número 2. Enquanto você vai fazendo a localização do texto que usaremos por base, quero deixar meus agradecimentos, louvar a Deus por essa boa oportunidade. Eu costumo sempre dizer que aqui nós estamos entre amigos, né, irmãos? E coisa boa é estar entre amigos. Louvar a Deus pela vida desse casal abençoado, Bispo Adevaldo, Pastora Carla. Eu amo a vida de vocês, viu? Que Deus abençoe grandemente vocês, toda a casa de oração, todos os obreiros, enfim, todos se sintam abraçados no nome de Jesus. Glória. Capítulo 37 do livro do profeta Isaías, e o verso é o de número 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim, irmãos: e recebendo, pois, Ezequias as cartas que lhe foi entregue pelos mensageiros, as leu e subiu imediatamente à casa do Senhor. E Ezequias abriu novamente as cartas e leu-as perante o Senhor. Capítulo de número 38, verso de número 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Tome seu assento, por gentileza. Queridos, me dê alguns minutos de sua atenção, por gentileza. O tempo que nos foi proposto é muito bom. E eu quero fazer um pensamento bem racional com você, para que você entenda o que o Senhor Jesus quer falar com a tua alma nessa noite. Querido, nós entramos em uma campanha, e quando nós falamos de campanha, nós falamos de propósito. Não se entra em uma campanha somente porque você gosta do versículo bíblico. A gente não toma a iniciativa de cumprir um propósito só porque a gente não quer dizer não para a liderança. Campanha e propósito a gente deposita ao nosso coração naquilo que lhe é proposto com fidelidade ao texto bíblico.
E nós damos início e assim prosseguimos até o fim, para que Deus, por intermédio de sua graça e infinita misericórdia, venha nos honrar com aquilo que nós propôs para Ele mediante o altar. E a campanha diz que por esta causa nós nos colocaremos de joelhos. E eu quero discorrer aqui pela Bíblia para você sobre a vida de um homem que, quando as coisas não iam muito bem para a vida dele, ele teve para si a melhor coisa a se fazer: levar justamente para o joelho. Redobre sua atenção e ouça. Preciso usar pelo menos uns 15 minutos a nível de introdução para que você entenda o cenário daquilo que acontecia em Jerusalém. Queridos, a Bíblia vai dizer que quando Davi morre, ele deixa instruções para seu filho Salomão e a sua posterioridade de como reger o reino de Israel. Salomão era um homem dotado de conhecimento, sabedoria, beleza física, e não obstante a isso, Salomão também tinha um nível de intermediação com Deus muito grande. O texto vai dizer que a sabedoria dele era tão grande que uma certa feita 2 mulheres chegam para Salomão e diz para ele: olha, nós 2 morávamos na mesma casa, e nós 2 tivemos filho no mesmo período de tempo, e durante esse período de tempo, o meu filho e o dela se nasceu, e ela, amamentando o filho dela, virou o seu corpo e sufocou a criança, e pegou o filho morto, colocou na minha cama, e pegou o meu vivo e colocou na cama dela. Irmão, como que a gente vai saber quem é que fala a verdade, quem é que fala mentira numa ocasião dessa? Só moram as 2 dentro da casa, juntamente com as 2 crianças. Uma vai dizer: o filho é meu, a outra não, o filho é meu. E como que sabe como se resolve o negócio? O texto diz que Salomão se levanta da cadeira de rei, chama um dos seus súditos ou subordinados e diz: traga para mim a espada do meu pai. E quando nós falamos de espada, nós falamos de justiça. E ele diz: fala para uma segurar uma parte de um lado, ou seja, com as 2 mãos dela, segura as 2 mãos da criança, e a outra com as 2 mãos segura os pés, e vamos partir a criança no meio. Ora, irmão, Salomão não iria partir a criança. Só que é bem verdade que quando se leva ao extremo algumas pessoas, ela revela de fato o que tem dentro do seu coração. Aí uma vai olhar e vai gritar: não faz isso. Pode dar a criança para ela. E o texto diz que em contrapartida a outra gritava: parte no meio, nem meu nem dela. Salomão olhou e disse assim: ó, pega a criança e entrega na mão daquela que pediu para que entregasse o filho para outra. Por quê? Porque Deus conhece a humildade do coração e sabe correspondê-la na medida correta. Mas eu não quero falar sobre Salomão. O texto diz que depois de construir o templo em Jerusalém, as 12 tribos de Israel se dividem. Sendo assim, 10 tribos do lado norte e 2 tribos do lado sul. Mais precisamente dizendo para você, 2 reinos. O reino norte, o reino de Israel, com capital na cidade chamada Samaria. E o reino do sul, o reino de Judá, com capital em Jerusalém. E qual era a diferença? Certamente você, quando pegou a sua Bíblia para ler em alguma ocasião, e quando você chegou mais precisamente entre o livro dos reis ou crônicas, você olhou e disse: mas por que tem um rei de Judá e por que tem um rei de Israel? É porque o povo agora estava dividido. Era o mesmo Deus e um povo dividido. É por isso que lá na frente, em João capítulo 4, vai dizer que era necessário que Jesus passasse em Samaria, para quebrar toda a divisão que havia no meio de Israel e Jerusalém. É por isso que quando ele chega na beira do poço, a moça vai olhar para ele e falar assim: ó, por que você, sendo judeu, fala comigo sendo samaritana? Ele diz: eu não quero saber de que povo você é e que língua você fala. Eu quero saber que se você abrir o seu coração para mim entrar nele, seremos um só, assim como eu sou com o Pai. Só que o cenário aqui, o reino está dividido.
E o texto bíblico vai dizer que alguns reis se levantam em Israel e outros em Jerusalém, em Judá. Só que mais precisamente no reino de Judá, o texto vai dizer que o pai de Ezequias, Acás, começa um reinado maravilhoso. Ele toma a posição da coroa, ele começa crente, porque o problema não é como você começa, é o caminho que você trilha durante a caminhada para saber como você termina. Tem gente que começa bem, perde a diretriz, termina mal. No reino de Deus não, começa bem, trilha bem, termina bem. A Bíblia vai dizer que Acás começou a ser perseguido por alguns opositores e algumas cidades vizinhas que queriam tomar o reino dele. Irmão, observa bem comigo, Deus dá a cadeira para o camarada e diz: é tua, ninguém toma, porque quem deu foi eu. Aí ele vai olhar para o seu reino e vai dizer: se eu não recorrer aos deuses estranhos e às nações vizinhas, certamente vão tomar a cadeira que Deus me deu. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai mandar carta para Tiglat-Pileser, conquistador assírio, e vai dizer: eu estou descendo aí para a tua cidade para bater um papo contigo e tomar um café. O camarada está perseguido, sitiando-se a cidade dele. Ele diz: ó, arruma um jeito de eu sair daqui de dentro para me descer, para bater um papo com o ímpio lá do lado de fora. E o negócio está desabando do lado de dentro, ele querendo sair para o lado de fora para saber o que tem para oferecer para ele. A Bíblia diz que ele desce para Damasco e é festa. Tiglat-Pileser levanta um grande altar, e quando ele desce, ele olhou e falou: nossa, lá na nossa casa não tem isso. Como eu queria que lá na nossa casa tivesse o que tem aqui. Um altar grande, é ouro, é prata, é bronze, pedras preciosas. A maneira que vocês dançam é diferente. Aí o texto diz que eles vão olhar para aquilo, e ele vai mandar uma carta, chamando o artífice dele, e diz assim: ó, desenha, faça uma cópia. E quando ele volta de Damasco até Jerusalém, ele vem olhando para aquilo que ele desenhou e para aquilo que ele viu, o tempo inteiro, gastando tempo e memória para guardar no seu coração aquilo que não deveria ter guardado, porque passou, é o momento. Aí o texto diz que ele vai subindo, e ele manda chamar um homem, um sumo sacerdote, e diz assim: ó, construa. Ele diz: não construo, mas eu sou rei, estou mandando. Ele diz: mas eu sou sacerdote, você manda na tua coroa. Aqui na parte espiritual, quem manda é a gente. Porque tem gente que pensa que tem mão, pode mandar na onde Deus mandou colocar a mão. Está lembrado de Uzias? A Bíblia diz que ele era rei. Deus olhou para ele e falou assim: tu vai reinar, é rei. Aí de repente ele ficou metido a besta, diz: não quero ser só rei não, vou também queimar incenso. A Bíblia diz que quando ele colocou a mão no incenso e tocou no altar de Deus, no mesmo instante ele foi tomado de uma lepra. Deixa para quem é espiritual as coisas que são espirituais. Aí o texto vai dizer que ele olhou para o sacerdote e diz: não vai construir? Ele diz: não. Por quê? Falou: porque o negócio é o seguinte, desde a lei mosaica, do Êxodo, que a gente passou pelo deserto, a gente tem um costume, o nosso altar é simples, são 12 pedras, só que o simples também funciona. Ele vai olhar e vai dizer: não, mas eu quero um negócio diferente. Sobe isso aqui, põe aquilo lá, faz isso. Ele diz: não, mas o simples tem funcionado até hoje, continua com o simples, rapaz. Ele diz: não, mas eu quero chamar a atenção do povo, para quando o povo vir, o povo olhar e dizer: tá vendo? Olha como o altar dele é bonito. Deus não quer saber se o altar é bonito, Deus quer saber se o altar funciona. Olha como é legal, como é bonito. Você viu como se veste bem? Deus não quer saber qual é o preço do terno, qual é o valor do sapato. Deus quer saber se o altar funciona. Aí ele está olhando e está dizendo: não, alguém vai olhar para mim e vai dizer: tá vendo, se veste bem, o terno é bonito, a gravata é bonita, a chama para pregar. Deus não quer saber do estereótipo exterior, Ele quer saber se o altar funciona. É isso que Deus quer saber. O sacerdote olhou e diz: não faço. Ele diz: então a partir de hoje, já que você não quer construir os altares que eu vi em Damasco,
quebra os altares de Jerusalém. Aí sabe o que ele faz, irmão? Eu estou dizendo para você de um rei de Israel, ou melhor dizendo, um rei de Judá, que era tecnicamente crente. Tecnicamente. Derruba o altar. Barra o culto. A partir de hoje, nenhum sacerdote mais vai exercer a função. A partir de hoje, nenhum levita canta. A partir de hoje, não tem mais culto. Aí problema, irmão. Aí o negócio complicou. Porque antes disso ele manda levantar o seu altar. E se ele tivesse só levantado o altar, o negócio já não estaria tão bom para ele. Mas Deus teria entendido por quê? Porque cada um segue para onde quer. Alguns vai para o altar de Baal, outros vêm para o altar de Deus. Deus não muda e não negocia princípios por causa de ninguém. Quem quer seguir ele, segue ele, ponto. Está lembrado de Elias? A Bíblia diz que ele sobe em cima do monte e diz: por que cocheais em dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue Deus. E se Baal é Deus, segue Baal. Aí a Bíblia diz que Elias nem terminou de falar. Desceu fogo do céu e consumiu 450 profetas de Baal. E todo mundo que estava ao redor começou a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, irmão. Ainda não se viu e não se ouviu que desde a antiguidade um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A Bíblia vai dizer que no livro capítulo 6 do profeta Isaías, o séquito de Deus enche o templo. Séquito tem a ver com quantidade de vitória. Isaías está olhando para aquilo e diz: eu pensava que grande era Uzias, mas estou vendo que o séquito de Deus encheu aqui. Ele olha para um lado e diz: Deus tem vitória do lado esquerdo, Deus tem vitória do lado direito. É vitória, 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 porque simplesmente Deus não perde. Mas segura, preciso sair da introdução. Aí o texto vai dizer, pastora Carla, que ele falou: fecha tudo. Quero mais não. Eu sou o rei, eu mando aqui. Fecha. Aí a Bíblia vai nos informar que fecharam as portas do templo e os sacerdotes não puderam oficializar. Nenhum sacerdote sacrificava mais. Qual é o problema da porta do templo estar fechada? Nenhum. Só que o problema maior é o sacerdote não poder oficializar. Porque o sacerdote, sendo impedido de oficializar, não tem mais holocaustos, não tem mais manjares e não tem mais sacrifício. Sendo assim, se não tem holocausto, não tem santificação. Se não tem manjares, não tem adoração. E se não tem sacrifício, não tem perdão de pecado. Aí o povo está passando por um aperto, e estão orando e dizendo: Deus, mata logo esse rei, porque a gente não aguenta mais ele. E de repente ele vai buscar ajuda novamente de Tiglat-Pileser e perde a vida. E o texto bíblico vai dizer que se levanta outro rei em seu lugar, chamado Ezequias, seu filho. Redobre sua atenção e ouça que eu vou pregar para você. Ezequias começou a reinar muito novo, mas não obstante a sua jovialidade, ele tinha no seu coração proposto fazer tudo diferente do que o pai dele tinha feito antes. Porque não é porque na minha casa, na minha família, no meu passado, algo aconteceu que eu tenho que repetir de novo. Eu vou falar isso aqui para você entender. Não existe maldição hereditária. Cristo pegou todas as maldições e cravou-a na cruz com ele. Não é porque o teu pai foi que você vai ser, não é porque a tua mãe errou que você vai errar, não é porque o teu irmão fez que você vai fazer também. O teu passado não lhe pertence mais, não é mais teu, porque Deus lançou no mar do esquecimento. Gente, a gente precisa entender que se nós não deixarmos de lado o nosso passado, não viveremos o futuro de Deus. Ah, pregador, mas só eu sei o que eu fiz. E o que tem, irmão? Davi matou, adulterou, pecou. E quando foi para matar o camarada, ele diz: deixa eu entrar dentro do templo, porque lá eu me resolvo com Deus. Porque na minha mão o homem não vai tocar em mim. Deixa que eu me resolvo com Deus, meu pecado não foi contra ele. E o texto diz, irmão, que Davi entrou no lugar santo do santo e ouviu-se uma voz que gritou de dentro: este é Davi, homem segundo o meu coração. Por quê? Porque quem resolve as coisas com Deus lá atrás não tem o pecado jogado na cara lá na frente. O texto vai dizer que agora Ezequias se levantou, e a Bíblia vai dizer exatamente isso. E no primeiro dia do primeiro mês e no primeiro ano
do reinado de Ezequias, mandou ele abrir a porta do templo. Anos fechado. O problema é que eles não sabiam como que estava a situação do lado de dentro. Porque quando a gente fecha o templo, só a gente sabe, e Deus, o quanto de sujeira é acumulado. Poeira. Aí ele diz, abre a porta. Porque para a gente pregar e restaurar o culto, a adoração e a comunhão com Deus, a gente precisa ver como que está do lado de dentro. Abre a porta. Aí o texto diz que os sacerdotes abriram a porta, pastora Carla, e quando eles abriram, eles entraram para o lado de dentro e falaram, o negócio está complicado, porque agora que a gente abriu, a gente viu que está pior do que a gente imaginou. Só que quem está do lado de fora e não está tendo acesso do que está do lado de dentro, não está percebendo, mas quem tem acesso ao lado de dentro sabe o verdadeiro estado de como está. Porque não adianta nada a gente fechar a porta do templo, que para quem não está entendendo, deixa eu dizer para você, coração, a sua vida com Deus, sua espiritualidade. Não adianta nada a gente fechar por dentro e a gente só maquiar para o lado de fora, porque do lado de fora quem passava olhava e dizia, olha que templo lindo, maravilhoso, suntuoso, só que dentro estava que nem um sepulcro caiado, podre. Aí ele diz, abre e vamos limpar, porque a gente precisa deixar ele do mesmo jeito que está do lado de fora, do lado de dentro. Só exterior não funciona com Deus, irmão. Só aparência não funciona com Deus. E eu não vim aqui para estragar o teu domingo. Eu vim aqui dizer para você que é noite de Deus nos levantar, abrir a porta e deixar tudo brilhando novamente. Brilhando novamente. O texto vai dizer que eles abriram as portas. E quando eles abrem a porta, pastora Carla, sabe o que Ezequias diz? Manda chamar os levitas e manda chamar os sacerdotes. Aí vem todo mundo com o instrumento na mão, dizendo é para tocar. Ele diz que nada, rapaz, vamos limpar primeiro. É para sacrificar? É para assumir o altar? Ele diz não, é para limpar primeiro. Tem gente que não está entendendo, eu vou mais a fundo. Tem gente que está dizendo, solta o microfone e dá para mim. Deus diz, eu vou soltar para você, mas limpa primeiro. Tem gente que está olhando e está dizendo assim, eu quero mais de Deus. Limpa primeiro que Deus dá mais para você, rapaz. Você acha que Deus não tem conta-gota? Com Deus é cachoeira, irmão. Está lembrado de Ezequiel? Ele olhou para Ezequiel e disse assim, tem o que na tua mão? Ele diz, é um cordão de medir. Ele diz, então mede. Aí a Bíblia diz que ele começou a medir e falou, ó Deus, a água está dando no tornozelo. Ele diz, está pouco demais, mede mais. Ele diz, agora está no joelho. Ele diz, mede mais um pouco. Ele falou, agora está na cintura. Ele diz, vai mais um pouquinho. Ele falou, agora já não dá mais para andar. Eu tenho que atravessar nado. Ele diz, cai na água, Ezequiel, mergulha, porque o rio de Deus está passando aqui. Deus não trabalha com conta-gotas, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que naquele momento veio do céu um som como vento, impetuoso e veemente, encheu toda a casa. Não foi o pastor, não foi o presbítero e nem o evangelista, foi toda a casa, porque poder de Deus não é conta-gotas. Deus derrama do poder em cachoeira. A gente precisa entender isso. Ele diz, vamos limpar? Ele falou, vamos. Aí eles começam. Aí pega a menorá. Aí começa a trabalhar no altar do incenso. Aí começa a limpeza. Deixa eu te dizer uma coisa. Os utensílios eram de ouro puro. Não tem como chegar esfregando com força. Tá entendendo? Tem um método especial. Ele diz, deixa com a gente. A gente é o sacerdote. Há anos, a gente trabalha com esses vasos aqui. Deixa que a gente sabe como limpar. Aí tem gente que diz, não, joga lá dentro da água, não, deixa que a gente sabe como tratar. Porque o sacerdote conhece os vasos que tem na casa do Senhor. O sacerdote conhece, irmão. Aí diz, deixa que a gente trabalha, porque alguns a gente pode começar lapidando por baixo, outros é por cima. Alguns a gente pode sacudir um pouquinho mais, outros já não tem como. Deixa com o sacerdote, que o sacerdote sabe trabalhar, irmão.
Aí tem gente que diz, se fosse eu, mas não é você, deixa na mão do sacerdote, que o sacerdote sabe fazer. Aí tem gente que diz, não, se fosse a minha mão, se fosse a tua mão, tava bom, mas não é, irmão. Deixa que Deus sabe como fazer. Para cada pessoa, Deus trabalha de uma maneira e de uma forma diferente. Tem gente aqui que Deus precisou bater e bater mesmo, irmão, para entrar no prumo. Tem gente que Deus só precisou falar uma vez e ele entrou. Tem gente que Deus está falando até hoje e ainda não entrou no prumo. E tem gente que Deus nem precisou falar, falou que eu não quero esse negócio mais para mim não. Eu vou entrar, vou ser de Deus, porque é isso que Deus tem para mim, é isso que eu quero com ele. Deixa que cada um, Deus trata de uma maneira, de uma forma. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como entra dentro do teu coração. Deus sabe como cura a tua alma. Deus sabe como sara as tuas feridas. Deus sabe a porta que abre, sabe a porta que fecha. Deus sabe o caminho que você trilha, sabe o caminho que ele tira. Deus sabe quem põe na tua vida e sabe quem tira da tua vida. Deus sabe a alegria que te dá e porque ele permite a tristeza. Ele simplesmente é Deus e ponto final. A Bíblia vai dizer que eles abrem o templo. E quando eles abrem o templo, que eles começaram a limpeza. Aí o texto vai dizer isso. Leia depois na sua casa. Você vai encontrar a narrativa total no livro dos Reis e o livro das Crônicas. E uma boa parte também no livro do profeta Isaías. Que eles começaram a limpar, foram varrendo. Aí eles perceberam que tinha coisas dentro do templo que eles não iam utilizar mais. Aí Deus usou a boca de um profeta e falou, ó, fale para eles que toda a sujeira que for arrancada do templo, eles não vão colocar na porta. Pega os sacerdotes e reúne todo o povo e vão lançar sujeira no ribeiro de Cedron. Ó, entende isso? Se você pegar só isso aqui, tá ótimo. Pegue toda a sujeira e não deixe na porta, porque quem conhece como está do lado de dentro, está vendo a limpeza que está sendo feita, mas quem está do lado de fora e vê a sujeira saindo, não consegue compreender. Nem todo mundo tem a mesma espiritualidade que você. Tem pessoas que sabem discernir, tem pessoas que não sabem discernir, e Deus, sendo sabedor de todas as coisas, falou, não põe do lado de fora, para que as pessoas que não têm a mesma capacidade de discernimento que vocês, vejam a sujeira que eu tirei de dentro, e diz, nesse templo eu não entro mais. Aí Deus olhou e falou assim, não deixa a vista, pega tudo e joga no ribeiro de Cedron, porque o que acontece dentro do templo só compete para quem convive dentro do templo. Aí ele vai pegar a sujeira e vai lançar no ribeiro de Cedron. Pera. Estamos falando de Jerusalém, certo? Estamos falando de uma cidade que tinha 12 portas, entre elas a porta do monturo, aonde era depositado todo o lixo de Israel e toda sujeira. Por que Deus não fala, joga no monturo? Porque era o mais provável que acontecesse. Ele diz, joga no ribeiro de Cedron, lança. Porque ribeiro é água corrente, irmão. Ele está dizendo, tira toda a sujeira que está do lado de dentro, lança, ela vai e não volta mais. Não, vou repetir para você dar um glória mais alto. Deus olhou para eles e disse assim, ó, toda a sujeira que vai ser tirada, lança no ribeiro. Por quê? Porque não pertence mais para você. Se jogar no monturo, tu pode voltar lá de novo e ir procurar, e Deus não quer que você procure nada no lixo que tirou da tua vida, tirou. Eu vou entregar desculpa, pregador não tem carteira assinada, o nosso negócio ainda é com Deus. Eu não sei que tem gente que insiste tanto, é 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes, apanhou, sofreu, chorou, quebrou a cara, e está dizendo, não, deixa eu ir lá para ver se dessa vez muda. E Deus está dizendo para você, lança no ribeiro, manda embora e nunca mais traz de volta. Eu vou entregar para você. Irmão, eu não consigo entender uma coisa. A gente vive dizendo, eu quero viver algo novo, e a gente não se desprende das coisas passadas.
Deus olhou para eles e falou assim: eu tenho um novo tempo para vocês. Eles falaram: a gente quer esse novo tempo, o negócio é bom. Ele falou: mas lança no ribeiro de Cedron. Aí eles pegou e falou: como que a gente faz isso? Ele disse: pega todo o lixo, põe nas costas e carrega, porque dá trabalho, irmão, se livrar de sujeira. Pesa, ó, negócio é difícil. Você carrega balançando de um lado para o outro, às vezes não quer nem jogar, e Deus está dizendo: joga. Se eu estou mandando você jogar, que eu tenho algo melhor para você, joga. E eu não estou dizendo para você abrir mão daquilo que Deus te deu. Eu estou dizendo para você abrir mão daquilo que Deus não deu para você. E você sabe muito bem. É que a gente se faz às vezes, irmão: eu não sei se é de Deus para a minha vida ou se não é. Essa porta foi Deus que abriu. E onde está a nossa intimidade para orar com Deus e Deus nos responder do nosso quarto e dizer: vai que é tua, vai que é teu. A gente precisa entender isso. Aí eles vão jogar no ribeiro de Cedron e diz assim: agora o culto acontece. Eles chamam os sacerdotes, e o texto diz que quando eles fazem o primeiro culto, Deus desceu no ambiente da adoração e ninguém conseguiu ficar de pé, que a glória invadiu o ambiente. E eles vão vivendo por isso durante 14 anos. E no 14º ano do reinado do rei Ezequias, um homem chamado Senaqueribe sobe para pelejar contra Israel. Ele vem subindo e vem ganhando de todas as nações. Vence o Egito, vence os deuses da Mesopotâmia, vence os nômades que têm as suas casas no meio do deserto. Aí chegou em Jerusalém e falou: vou fazer a mesma coisa. Ele para na porta da cidade e diz assim: quem é o rei daqui? E todo mundo está dizendo: é Ezequias. Ele diz: manda chamar ele. Irmão, ele está com uma comitiva de quase 200.000 homens. E dentro de Israel não tem muito, só 20.000 homens de guerra. Ezequias, querendo poupar o povo, olhou para ele e disse: o que você quer? É ouro? É prata? A gente te dá, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Leva numa mão, Deus nos dá na outra. Não tem problema. A gente não briga por questão financeira, porque o nosso coração não está depositado nisso. A gente precisa, mas não somos depositado o nosso coração e a nossa confiança no vil metal. Não, pode levar. Aí ele olhou para Ezequias e falou: eu não quero teu dinheiro, eu quero suprimir a sua adoração. Nós entraremos dentro da cidade, destruiremos o templo do Senhor teu Deus, e eu quero só saber, Ezequias, se porventura o teu Deus é capaz de lhe livrar, porque eu farei com vocês assim como eu fiz com o Egito, pois na minha mão é uma cana quebrada. Irmão, aí o negócio complica, porque ele olhou para Ezequias e falou: eu quero tirar de vocês a adoração, e só sabe o valor da adoração quem teve que carregar caçamba de lixo para jogar no ribeiro de Cedron. Aí chegou alguém dizendo assim: é uma proposta para você, vem, é só um tempo, deixa eu entrar aí dentro da tua cidade, dar um passeio, e o negócio fica tudo bem. Diz: aqui dentro não, eu sei quantas caçambas eu carreguei e o peso que foi, para mim tá da maneira que eu fui hoje, não abro. Aí ele está do lado de fora e está dizendo: abre a porta. Ele diz: não abro. Não vai abrir? Ele diz: não vou abrir, porque só você e Deus sabe o quanto foi difícil você deixar de colocar a cara no pó, irmão. E eu não estou dizendo na cara no pó no sentido de oração, não, é no prato de cocaína. Só você e Deus sabe o quanto foi difícil deixar o copo de cerveja de lado. Só você e Deus sabe o quanto foi difícil você abandonar de vez a vida de prostituição. Aí de repente alguém bate na porta e diz assim: não, deixa eu entrar rapidinho aí, porque é só um passeio. Ele olhou e diz assim: se você quiser o ouro, eu dou para você, porque isso não me mantém de pé, mas a minha adoração não eu negocio, não abro. Não abre. Não abre. Não abre. Eu vou bater até amanhã, vai ficar batendo, não abro. É solicitação no Facebook, não aceito. É mensagem no WhatsApp, eu não respondo. A minha adoração não tem preço. Eu não negocio, não negocio.
não abro. Aí diz, não vai abrir? Diz, não, vou invadir, tenta. Só que até então, bispo, ele está falando de boca. E falar até papagaio fala. É de boca, ó. Entendeu? Tem gente que fala muito, faz pouco. Tem gente que não fala nada e trabalha bem. Enquanto ele está falando de boca, ele está gritando de baixo e Ezequias está em cima. E quem está em cima não desce, irmão. Já viu de estar dizendo que quem sabe o seu posicionamento não desce o nível? Ezequias está em cima da muralha e está dizendo, não vou descer e acabou, rapaz. É isso mesmo. Aí ele vai olhar e vai dizer assim, então eu vou mandar uma carta. Qual é o problema da carta? Porque quando uma nação queria tomar outra nação, ela enviava uma carta. Se o rei não aceitasse as condições e a nação dele perdesse, ele pegava a carta e colava, no muro da cidade. E todo viajante que passava, lia o que aconteceu. Aí ele vai escrever uma carta e vai dizer assim, o teu Deus não poderá vos livrar da minha mão. Pera, segura o glória, você já vai soltar, segura. Ele não manda para Ezequias, você não vai livrar o povo. Ele não manda para Ezequias, o teu braço não vai livrar o povo. Ele não escreve para Ezequias, o teu exército não vai livrar o povo. Ele escreve para Ezequias, o teu Deus, ponto. E ele continua a carta. Aí alguém chegou para Ezequias, entregou na mão dele e falou, rei, tem uma carta ali para o senhor, toma. Ezequias pega a carta e lê. Aí a Bíblia vai dizer que quando Ezequias terminou de orar a carta, aí tem alguém olhando dizendo, rei, vai responder, rei. O rei falou, vou não, porque eu sou educado, eu não respondo carta que não é para mim. Ele não escreveu para mim, escreveu para Deus, vou levar lá para ele. Aí ele põe a carta debaixo do braço, mano. Ele sai andando e diz assim, Senhor, eu estou chegando aqui diante do teu altar e estou mostrando para o Senhor. E o texto diz que Ezequias leu toda a carta perante o Senhor teu Deus. Aí Deus olhou para Ezequias e disse assim, fica tranquilo, porque não é mais a tua mão, agora é a minha. Eu vou responder. Sabe o que a Bíblia diz? O texto vai dizer, irmão, que o Espírito do Senhor tomou o profeta Isaías e ele veio andando, chegou dentro do templo e falou, rei Ezequias, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Sabe o que Deus estava dizendo? O negócio agora é eu e ele, é tete a tete, é guerra que ele queria, é peleja que ele queria, porque é muito fácil, irmão, ficar escondido atrás da tela de um celular, só falando mal de alguém, difamando alguém. É muito fácil abrir a tela do computador no Facebook e dizer, fulano não presta mesmo não, todo crente é igual. Aí Deus olhou e disse assim, vou mostrar para ele que aqui ainda tem um dono, aqui ainda tem. Eu vou mostrar para ele que você ainda tem um Deus. Vou responder a carta dele. Aí Ezequias olhou e falou, Senhor, o senhor vai responder em aramaico, hebraico, grego, latim? Deus diz não, porque eu não falo. Enquanto ele está gritando do lado de fora, querendo aparecer, levando as coisas somente no nome dele, eu não vou responder com palavra, vou responder com ação. Irmão. Aí a Bíblia vai dizer que o profeta Isaías chegou para ele e falou assim, assim diz o Senhor, pelo mesmo caminho que o teu inimigo vier, eu, o Senhor, teu Deus, está entendendo? Eu, condição absoluta, única pessoa, é Ele, falando dele e absolutamente dele, o Senhor, teu Deus, ou seja, eu sou o teu Senhor e também sou teu Deus. Eu vou repetir isso aqui para você, eu sou o teu Senhor e também sou o teu Deus. Por quê? Porque quando for preciso tomar atitude de guerra, eu sou o teu Senhor, mas se for preciso para te curar, eu sou o teu Deus. E pelo mesmo caminho que eles vierem, eu vos farei voltar de ré. Ai, Ezequias olhou e disse, é isso mesmo, senhor? Ele falou, é. O senhor está comigo? Ele falou, estou. Bora. Aí Senaqueribe mandou para ele, falou assim, tu não vai descer não? Ele falou, não vou não, rapaz. Aí ele manda a carta para o seu exército e diz assim, prepara todo o povo. Acampa alguns quilômetros daqui durante a noite. Levanta acampamento, eu quero força total.
e pela manhã nós invadiremos. E Ezequias está tranquilo, porque quando ele recebe a carta, ele está no palácio, mas quando ele recebe a resposta, ele está no templo. Vai. Só o irmão lá atrás, entendeu? Quando ele recebe a afronta, ele está em casa, mas quando ele recebe a resposta, ele está no templo. Era como se ele estivesse dizendo: pode vir palavras enquanto eu estiver dentro de casa, mas sempre a minha resposta vem quando eu estou dentro do templo, está entendendo? Porque ele não busca reforço e refúgio dentro de casa. Ele olha e diz assim: já que o negócio está complicado, eu levanto de casa e vou para o templo. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Tem gente que a casa está caindo, ele continua sentado em casa, televisão ligada, videogame ligado, mexendo 24/48 no celular, e Deus está dizendo: rapaz, levanta daí, vai para o templo buscar a tua resposta. Deus, mas eu não tenho nem força. Tem sim. Se a gente tem força para responder as mensagens do inimigo no celular, a gente tem força para pegar a mensagem, trazer o celular para cá, abrir o WhatsApp e dizer: Deus, está vendo aqui, foi o que falaram de mim, o Senhor sabe que não é verdade. Trabalha, peleja por mim, peleja a minha causa, e Deus te justificará. Ele diz: vou levantar e vou lá. Quando ele chega dentro do templo, Isaías responde, e depois que Isaías responde, o que é que ele faz? Aí ele volta para casa de novo. Por quê? Porque uma palavra liberada aqui dentro é suficiente para me fazer descansar em paz. Ele volta para dentro de casa, e quando ele chega, alguém está dizendo: rei, estão montando acampamento. E o rei diz: deixa. Rei, mas é muitos homens. O rei diz: deixa. Só que sabe qual é o problema? Que os subordinados dele não entendem a confiança que ele tem no Rei dos Reis. Porque Deus não falou com os subordinados, bispo. Deus falou com ele, com a liderança. E o subordinado está com a cabeça aqui, dizendo: meu Deus do céu, o negócio vai pegar fogo aqui, eu não sei o que a gente vai fazer. E a liderança está tranquila, confiante, dormindo tranquilo, um travesseiro de pena de ganso, só dormindo. Meu Deus do céu, quem dera, né, bispo? E ele está parado e dizendo: deixa vir, porque ainda que nós tivemos o nosso coração abatido, a nossa confiança ainda está em Deus. Aí a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, o anjo do Senhor saiu e feriu de uma só vez 185.000 assírios. E quando Senaqueribe levanta de manhã e vem andando em direção à porta de Jerusalém, vem um mensageiro para ele e diz assim: ó, não entra na cidade. Por quê? Porque de repente na madrugada veio alguém lá, rapaz, eu acho que foi o Deus dos hebreus, desceu lá no meio do nosso ambiente e derrubou toda a tua retaguarda. Se tu for, tu tá sozinho. Ele diz: mas eu tinha 200.000 homens e eles tinham 20.000. Falou: pois é, rapaz, agora tu tem 5.000. Se for contra eles, você não vai vencer, porque eles são mais poderosos que você. E os flecheiros de cima só esperando. Ele diz: não tem como entrar. E foram dando passo, dando passo, e dando passo, e dando passo. E o profeta Isaías olhou dizendo: disse que pelo mesmo caminho que ele veio, eles voltariam de ré. Esse é o teu Deus, esse é o teu Deus, esse é o teu Deus. Ai. Se tu rir, você não vai para o céu. Quem foi que disse que Michael Jackson inventou o Moonwalker? Camarada está em cima do muro, o rei dizendo: vem, ele dizendo: vou nada, ó, só voltando de ré. E Deus dizendo: é a minha mão dizendo para você que se eles virem por 7 caminhos, eles vão voltar por todos eles, mas na tua casa não toca, na tua intimidade não toca. Se você sentir que é para você, levanta a mão e adora. Na tua família não toca, no teu ministério não toca, no teu filho não toca. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor quem te guarda, sou o Senhor quem te cura, sou o Senhor quem te sara. E tem alguém gritando na porta dizendo: vou entrar, vou derrubar, vou quebrar tudo. Deus está dizendo: vai nada, a minha mão chegou primeiro, a minha mão chegou primeiro, diz o Senhor. Vou encerrar.
Vou encerrar. Prometi para vocês que não seria enfadonho e não você. Vou encerrar. A Bíblia diz que o povo vence. Está todo mundo alegre. Todo mundo contente. Só que essa peleja foi um âmbito de batalha. Porque Deus olhou para Ezequias e falou assim: eu sou o Senhor e sou teu Deus. Por que Senhor? O Senhor dos exércitos. Todas as vezes que Deus se manifestava como Senhor para alguém, é em forma de autoridade. E na maioria delas, era como alguém que pelejaria pelo seu povo. Ponto. Está lembrado de Davi? Ele olhava para o Davi e dizia, Davi olhava e dizia: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Por quê? Porque Davi era um homem de peleja. Todas as vezes que Deus se manifestava para alguém como Senhor, era com símbolo de autoridade. Ponto. Deus vai olhar para Ezequias e vai dizer: eu fui o teu Senhor. Se tivesse acabado por aí, irmão, tudo bem. Mas Deus sempre tem algo mais para fazer e transformar. E a Bíblia vai dizer que Ezequias sofre de uma enfermidade mortal. Não é sentido figurado, não é projeção profética, não é forma teofânica, não. É literal. Enfermidade mortal, ou seja, morte. A doença era para a morte. A Bíblia vai dizer que ele manda o mesmo profeta, Isaías, que profetizou que o inimigo voltaria de ré. Ele vai chegar agora diante de Ezequias e vai dizer para ele assim: assim diz o Senhor teu Deus, põe a tua casa em ordem, porque na cama que você subir não vai descer, porque você está enfermo, tu vai morrer, cara. Irmão, pensa bem comigo, eu estou falando de um profeta Isaías, não é qualquer um. Ezequias sabia que a palavra na boca dele era verdade, porque ele tinha profetizado que os inimigos voltariam de ré, e de fato os inimigos voltou. Só que Ezequias vai olhar para aquela situação e diz: não me conformo, eu não aceito. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou incitando você a ser rebelde, mas estou incitando você a você ser ousado. A Bíblia diz que Isaías falou para ele: vai morrer, não vai viver, é decreto de Deus, Deus falou e ponto. Profeta não tem nada a ver com a conversa, irmão. Profeta só está sendo um canal, recebe de Deus, passa para o povo. Ele só é o fio que está ligado no disjuntor para chegar na lâmpada, não quer saber de nada. Ele só está falando: está passando por mim, rei, mas não é eu não, é para o Senhor que está falando. Se tiver algum problema, fala com ele. Agora, irmão, imagina a autoridade de Isaías chegar na cara do rei, apontar o dedo para ele e dizer: tu vai morrer, camarada. E não tem papo não, é morte mesmo, não é definhação, vai morrer. Aí ele vira, e quando ele chega no pátio, a Bíblia diz, irmão, que é no pátio, não demora 1 hora, não demora 2 horas, no máximo, da recâmara do rei até o pátio principal, aonde Isaías estava, não levava mais que 10 minutos. Aí a Bíblia diz que quando Isaías saiu do quarto, Ezequias falou: só tem um jeito. Que jeito é esse? Fazer a mesma coisa que eu fiz quando mandaram carta, só que dessa vez eu não vou apresentar o inimigo, eu vou apresentar a minha vida. Aí a oração é mais incessante. Ele vira o rosto para a parede e diz: Senhor, lembra-te. Aí pega Deus, irmão. Lembra-te de como andei nos teus caminhos. Era como se ele estivesse dizendo: eu fui crente. O senhor lembra como eu trabalhava para o senhor o tempo inteirinho? O quanto eu buscava, o quanto eu orava? O senhor lembra de como eu era incessante? Que eu fui fiel na tua casa em todos os teus caminhos? Ele vai dizer isso: em todos os teus caminhos. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho autoridade para dizer que eu sou teu servo, porque o Senhor disse que era meu Deus. Aí o texto vai dizer que Deus não responde para Ezequias, mas vai tocar no profeta Isaías. Aí o profeta que está saindo dizendo: meu Deus, matei o homem. Aí ele volta, porque Deus tocou nele e falou: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo,
Assim diz o Senhor. Quem diz? Aí dessa vez Isaías volta e diz: também não é eu que estou dizendo, como eu disse para você da primeira vez, eu sou só o fio, mas Deus tem um negócio diferente com você aí, que eu acho que você tocou no disjuntor de uma maneira diferente, e a voltagem aumentou, tem alguém entendendo, e ele mandou dizer para você: ouvi a tua oração, e vi a tua lágrima, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, segura que você vai soltar um glória agora, irmão. O tempo de Isaías sair da recâmara do rei até o pátio não durou 20 minutos, nem sequer 10, por quê? Porque não é o quanto eu coloco de tempo na minha oração, é o quanto de sinceridade eu derramo nos pés de Deus. Primeira coisa, não adianta falar, fazer campanha e não abrir o coração diante de Deus. Deus está dizendo: aproveita que vocês estão no segundo domingo ainda e dá tempo, rasga o coração, se joga na minha presença, dá tempo. Segundo, e eu encerro. Qual é o problema? Por que a oração de Ezequias é tão curta? Era o único tempo que ele tinha para orar. Só que o rei de Babilônia, e naquele tempo, quando Isaías chega para ele e diz: põe tua casa em ordem, não é porque a casa está bagunçada, é ordem de guerra. Porque ele estava em guerra com 3 nações: a Síria, Babilônia e o Egito novamente. Só que o rei da Babilônia manda cerca de 200 algoreiros para parar na janela oriental do quarto de Ezequias, por lado de fora da muralha, e gritavam todos os dias, 12 horas, incessantemente: morra Ezequias, morra Ezequias e morra Ezequias. Heródoto vai dizer que eles faziam uma guarda e trocava cada um com o outro. Quando alguém cansava, ele dizia: vem aqui no meu lugar, que a gente não pode deixar de maldizer ele não. Morra Ezequias, morra Ezequias. Irmão, tinha até troca de turno, tá entendendo? Hoje eu escrevo, amanhã você escreve. Hoje fala eu, amanhã fala você, não tem problema não. O importante é derrubar ele. Aí o texto vai dizer, irmãos, que eles gritavam: morra Ezequias e morra Ezequias. E segundo a psicologia, aquilo que lhe é repetido muitas vezes tem tendência a criar no seu pensamento algo verdadeiro. De tanto você ouvir, você acaba acreditando. Então tem alguém na cama, quase morrendo, e tendo a voz de 200 algoreiros do lado de fora gritando: morra Ezequias. Só que a Bíblia vai dizer que pela oração de um homem ecoou a voz de um Deus dentro do quarto. Enquanto tem 200 gritando do lado de fora: morra Ezequias, tem um profeta com a boca aberta do lado de dentro dizendo: morre não, é vida. Enquanto tem 200 do lado de fora dizendo: eu quero que a porta feche, tem um Deus levantando um profeta dizendo: não vai fechar. Enquanto tem alguém dizendo: vai morrer no mundo, no pecado, na prostituição, e Deus me trouxe aqui como profeta para dizer para você: vai nada, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida. Eita, se você soubesse tanto de gente que não queria que você estivesse aqui, se você tivesse tanto de gente, irmão, que não queria que você estivesse aqui, moça, queria ver você hoje descendo até o chão. Deus diz: hoje ninguém desce até o chão, tem salvação de alma para te levar e você subir até o céu. Hoje tem. Eu vou entregar para você, porque o Espírito Santo de Deus me compele a dizer para você: você não é o que o mundo grita, você é o que Deus já escreveu ao teu respeito. Vós sois meu filho amado. Eu vou entregar para você, porque tem gente que está oprimido, bispo. O diabo tem jogado no coração da pessoa e dizendo: você não pode, você não é digna. Você pegou no microfone, cantou, desviou, fez o que fez, e Deus está dizendo: não tem problema, eu te quero desse mesmo jeito, para entregar de novo na tua mão que eu já te dei um dia. Eu não vim aqui brincar com o teu emocional, não vim.
Eu não vim aqui brincar com a tua fé, eu vim aqui te entregar uma palavra rema nessa noite e dizer para você que ainda tem um lugar preparado para você, ainda tem um banco aqui preparado para você. E desculpa, se eu te dizer uma coisa, se acabar as cadeiras daqui, Deus dá outro salão, abre maior, mas a obra não para, diz o Senhor. Não para. O texto vai dizer que Ezequias olhou e falou assim: ah, profeta, que Deus é esse que manda uma palavra e depois muda? Deus se arrependeu? Não. Lê depois Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não mente e não se arrepende. Só que Deus muda decreto por intermédio de uma oração. Se você entender isso, pelo amor de Deus, aplique na sua vida. Ele diz: é morte. Aí pela oração de um homem, que não durou nem 10 minutos, ele diz: vou mudar o decreto. E um dia eu estava no debate teológico, o menino chegou e falou para mim assim: ah, que conversa é essa? Então quer dizer agora que Deus muda assim do nada? Eu falei: e tu é por acaso o tutor de Deus para dizer o que ele tem que fazer e não tem que fazer? Falei: meu amigo, a gente tem que entender que o nosso condicionamento como criatura nunca vai estar acima do Criador. Eu nunca vou entender tudo que Deus faz, mas se eu aceitar aquilo que Ele faz, está de bom tamanho. E tem gente que fala assim: Deus, vou entregar meu marido na tua mão e quer saber como Deus vai fazer para salvar ele. Irmão, como Deus vai fazer não me interessa, só basta a gente crer que Deus vai salvar, Deus vai fazer, é só a gente acreditar nisso. Meu irmão foi liberto com um pino de cocaína no nariz, doido, tinha aceitado Jesus, 25 dias depois, sentiu vontade de usar droga, desceu lá no meio da favela, pegou um pino de cocaína. Irmão, quando ele cheirou a cocaína, Deus falou para ele assim: agora eu lhe pego. Ele falou para mim que me deu uma tontura, irmão, ele deu um espirro que colocou tudo para fora e falou assim: nunca mais, credo, que nojo. A gente não entende a maneira que Deus trabalha, mas Deus trabalha, irmão. A gente só precisa acreditar e crer que por intermédio da nossa oração, Deus vai fazer. Eu vim aqui dizer para você que se por esta causa você se coloca de joelho, permaneça, porque Deus vai fazer. É a tua casa que precisa de intervenção, Deus vai agir. É o teu casamento que precisa de restauração, Deus vai restaurar. É alguém que precisa de libertação, Deus vai libertar. É você que precisa ser liberto, Deus vai libertar nesta noite. E Deus está dizendo: só venha com fé, mas venha com fé, irmão. Venha com fé mesmo. Eu não vou estar aqui todos os dias da campanha, mas eu estou sempre em contato com o bispo Adevaldo, com a pastora Carla. Você vai chegar e vai dizer bem que aquele menino pequeno orelhudo disse aquele dia que Deus ia fazer, e Ele vai, irmão. Deus não mente. Deus não mente. Fique de pé, por gentileza, fique de pé. Irmão, é ótimo a gente pular, é ótimo a gente saltar, é ótimo. Mas eu não prego nenhuma mensagem se no final, irmão, não for para terminar com a alma. Eu não saio nem de casa. Eu fui salvo por uma mensagem assim. Deixa eu dizer um negócio para você. Era inimigo. Aí Deus foi, derrubou. Era a falta de espiritualidade. Deus restaurou. Era enfermidade. Deus vai e curou. Você está entendendo que não tem para onde fugir? Entendeu? Você entendeu? Mas se é os inimigos, Deus acaba. É a enfermidade, Deus cura. É a frieza espiritual, Deus vem e te aquece. E tudo que Deus sempre precisou de nós, não condicionando a sua forma de agir, porque Ele é Deus e age por intermédio dEle, com ou sem nós. Mas Deus é educado. Apocalipse 3:20 vai dizer que Deus está à porta e se alguém abrir, Ele entrará, ceará com ele e ele comigo. Ponto. É assim que Deus faz.
E eu não estou chamando você aqui para brincar com o seu emocional. Eu estou dizendo para você que se sua vida tivesse tão boa, tu não estava aqui hoje. E a gente vem aqui para cultuar, não é porque a gente é perfeito, não é porque a gente é bom, não. É para a gente pedir a misericórdia de Deus. Porque todas as vezes que nós subimos essa tribuna e pegamos esse microfone, é com tremor e temor. E dizendo para Deus, obrigado por mais essa oportunidade, mas faça de mim uma pessoa melhor. Eu sei que uma mensagem dessa, você gosta de pular, mas esse é o momento da gente tomar uma decisão, irmão. Porque antes da gente ver Deus derrubar os nossos inimigos, e antes da gente ver Deus curar a nossa alma, a gente precisa primeiro limpar o templo e lançar tudo que tem sobrepeso nas nossas costas no ribeiro de Cedron. E Ele está dizendo, hoje é a noite, o momento é esse, lança fora e volta de novo para o lugar da adoração que eu estou lhe esperando. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite, se porventura aqui tem alguém que esteja afastado ou ainda não serve a Jesus, e você deseja retornar para os caminhos dele, o Senhor está dizendo e está te chamando, e a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é essa: eu tenho algo novo. Glória, glória, glória. Eu sinto a presença de Deus aqui, eu vou entregar para você, eu vou entregar o microfone, mas eu preciso dizer isso. Tem alguém nessa noite, irmãos, que deseja retornar para os caminhos do Senhor, ou alguém que ainda não aceitou a Jesus e deseja entregar a sua vida para Ele como um único e suficiente Salvador? Se tiver, levante sua mão, um obreiro vai até você, vai trazer você aqui na frente, nós vamos orar pela tua vida. Eu estou chamando você para você ter uma mudança radical, e não é uma mudança radical, irmão, que você vai continuar da mesma maneira, não. A mudança radical que eu estou dizendo para você é que Jesus vai trabalhar na tua vida, no íntimo do teu coração, e você vai retornar novamente para dentro do templo, cantando, adorando e louvando a Deus. Tem alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus ou retornar para os seus caminhos? Tem alguém? Se não tem, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Deixa eu te dizer uma coisa, se você sentir no seu coração, porque eu sei que tem, procure depois, nós estaremos aqui na frente, está o bispo, está a pastora Carla, procure, não saia daqui sem você retornar a tua aliança com Deus. Tem pessoas que têm vergonha, se sentem constrangidos de vir aqui, mas venha, porque eles vão orar por você e vai apresentar a tua vida, amém? Queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus. Aplauda bem forte o Senhor.